Apocalipse 14, do versículo 6 em diante, fala de 3 mensagens de Deus, ou seja, são os 3 últimos recados de Deus à humanidade. E no versículo 6, vamos ler esse texto, que é um texto muito interessante e que nós iremos agora estudarmos e esclarecermos um pouco a respeito desse texto. Não sei se os irmãos todos já sabem, mas esse texto, o verso 7, fala do 4º mandamento da lei de Deus, o sábado. E eu vou mostrar para os irmãos. Veja só, no capítulo 14, verso 6, diz assim: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se habitam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: Temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Então, que texto tremendo, um texto bem interessante. Como eu falei, esse texto está falando do 4º mandamento da lei de Deus, o sábado. Veja só, os irmãos disseram, mas eu não ouvi falar do sábado aí. Veja só, irmão, vamos se deter aqui no versículo 7 e na metade do verso. Esse verso ele fala de outros acontecimentos, outros contextos, várias referências de outros assuntos. Mas nós vamos se deter aqui especificamente no meio do verso, onde diz assim: adorai aquele, quando o anjo diz assim: adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. De onde o anjo tirou essa referência? Veja que o anjo está falando para João. Então, quando ele fala desta maneira, desta forma, João tem entendido na hora. Por quê? Porque João, como judeu, ele conhece bem esse texto. Sabe de onde o anjo tirou essa referência? Lá do 4º mandamento da lei de Deus, o sábado, que se encontra lá em Êxodo, no capítulo 20, o 2º livro da Bíblia. Êxodo, capítulo 20, verso 8 a 11. Quando fala lá que Deus ele é o Criador. Vamos ler esse verso em Êxodo, no capítulo 20. Vamos começar do verso 11. O mandamento ele começa do verso 8, mas nós vamos se deter aqui no verso 11, que é a referência a qual nós estamos aqui estudando. Veja só, o anjo pegou essa referência. Pois em 6 dias fez o Senhor os céus. Olha só, os céus. Acabamos de ler aonde essa palavra? Essa referência, céus. Mas o que? Pois em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Então essa referência é a mesma referência que o anjo pegou e aplicou lá, falou lá para João, no Apocalipse capítulo 14, verso 7. Então, quando o anjo falou desta forma, João entendeu, está falando do 4º mandamento. Então, o que a gente entende com isso? O que a gente entende realmente com essa referência? Veja só, quando o anjo diz assim, adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas, claro que ele está se referindo ao 4º mandamento. Ou seja, o que ele está dizendo? Adorai a Deus no sábado, o dia santo, o dia santificado, abençoado e o dia em que Deus descansou. Esse dia vocês devem adorar, tirar para Deus. É isso que o anjo está dizendo, que nós devemos adorar a Deus no sábado, o 4º mandamento da lei de Deus. Nós devemos adorar a Deus somente no sábado? Não. Acontece que o sábado ele é um dia especial, separado dos outros 6 dias da semana, assim como Deus fez. Nós devemos fazer o mesmo, separar esse dia, tirar esse dia simplesmente para os trabalhos espirituais, para Deus, para honrarmos a Deus, para ajudarmos ao próximo, para levarmos a mensagem para as nações. E essa referência aos irmãos de o sábado. Por que o sábado? Por que será o sábado? Veja só, irmão, o sábado ele é o selo de Deus, conforme Apocalipse no capítulo 7. Ele é o selo de Deus. Os irmãos podem dizer, o selo de Deus, mas a Bíblia não diz que o selo de Deus é o Espírito Santo? Vejam, como eu já conheço esse texto, eu peguei até umas referências aqui desse texto. Veja só, qual é o selo de Deus? Como e quando ele é dado? Por exemplo, em Efésios, no capítulo 1, verso 13,
já vai falar do Espírito Santo sendo como o selo de Deus. E também no versículo 14. Já o capítulo 4 de Efésios, verso 30, também fala do Espírito Santo como selo de Deus. Também tem 2 Timóteo 2,19. Veja só, irmão. Eu até escrevi aqui a referência que diz assim: o selo de Deus é um sinal da propriedade divina e da proteção que o Senhor oferece ao seu povo. Paulo descreveu o selamento em conexão com a convenção, ou sinal, ou pagamento antecipado, dado aos cristãos como garantia de redenção e da herança que receberão quando Jesus voltar. Veja só, o Apocalipse, o livro do Apocalipse, retrata outro selamento antes da segunda vinda de Jesus. Primeiro nós lemos aqui que quando o crente se converte, ele já é selado com o Espírito Santo. Mas quando a gente vai para Apocalipse no capítulo 7, lá não está falando do selo do Espírito Santo. Não está se referindo a isso. Lá, quando o quinto anjo vem com o selo de Deus, é para selar os servos. Ou seja, selar as pessoas que já são convertidas, que já servem a Deus. A palavra diz servo. E aqueles que já são servo. Não é aqueles que se tornarão servos de Deus ainda. E o anjo ele vem com esse selo para selar. Selar esse povo com o selo do Deus vivo, que é o sábado. Como está em Ezequiel 20:20. E 20, verso 12 também. Veja só o que diz. Eu até coloquei aqui a referência. Veja só. O livro aqui diz assim: o selo é recebido apenas na testa, indicando uma escolha mental definitiva de adorar a Deus da maneira que ele ordenou. Ordenou, irmão. O Espírito Santo reforçaria. Até coloquei aqui, reforçaria os servos de Deus. E o selo de Deus é o sábado, aplicado pelo Espírito Santo. Essa é a verdade. Ele é dado no momento da convenção, com referência aqui ao Espírito Santo. Eu também coloquei assim, né? Ele é dado no momento da convenção, que nos leva a ter um relacionamento de fidelidade a Deus. Simplesmente isso, irmão. A Deus. O selo de Deus é dado na fronte. O da besta é na fronte ou na mão. Então aqui, irmão, nesse verso a gente vê essa referência. Porque o selo de Deus é o saldo, irmão. Nós devemos lembrar que a besta de Apocalipse 13, ela tem deitado por terra os 4 primeiros mandamentos, que fala do nosso relacionamento para com Deus. Nosso amor para com Deus. Não é para ter outros deuses, não é para fazer imagem de escultura, é para honrar o nome de Deus e para santificar o sábado. Mas a besta tem realmente se opondo a esta verdade, se opondo a essa verdade e rejeitado a verdade da palavra de Deus, levando as pessoas a desonrarem ao nosso Deus. Aqui o ataque de Satanás de atacar os 4 primeiros mandamentos do decálogo tem a ver com a adoração a Deus e a obediência. Por exemplo, o mandamento diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Está lá em Êxodo 20, verso 3. Também diz: não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás. Êxodo 20, verso 4 e 5. E também diz no terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Êxodo 20, verso 7. E aqui no quarto mandamento diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Êxodo 20, verso 8. E veja só o que a besta diz. Em Apocalipse 13, verso 15 diz assim: as exigências de adoração feita pela besta consistem em atacar em um ataque direto ao primeiro mandamento. Já também aqui no segundo diz assim: a besta edifica uma imagem para a besta, uma afronta ao segundo mandamento. Aqui com referência à besta aqui, Apocalipse 13, verso 14 e 15. É só a gente fazer uma comparação com Apocalipse 13 e Êxodo capítulo 20. Também aqui eu peguei outra referência. A blasfêmia da besta representa um ataque ao terceiro mandamento. Apocalipse 13, versos 5 e 6. Blasfêmia, está blasfemando do nome de Deus.
E aqui no quarto diz assim, a besta consiste em estabelecer um dia de guarda diferente. Um ataque ao quarto mandamento. Qual é o dia de guarda? Qual é um dia hoje que está realmente se opondo, assumindo o lugar, tentando assumir o lugar, assumir o quarto mandamento? O sábado. Será que tem algum dia que está se opondo ao quarto mandamento da lei de Deus? Será que tem outro dia sendo guardado? Vamos raciocinar. Vamos usar a nossa inteligência. Porque a besta tem feito isso. Ela tem atacado os 4 primeiros mandamentos. É só dar uma olhadinha em Êxodo capítulo 20 e ler os 4 primeiros mandamentos. E irmos lá para Apocalipse no capítulo 13 e olharmos o que realmente a besta fez. Qual é o que ela está fazendo com esses mandamentos? Primeiro, ela exige adoração. Não pode adorar, é o que o mandamento diz. Ela estabelece uma imagem, contradizendo o que o mandamento diz. Também não é para não, aqui ela blasfema do nome de Deus. Não pode desonrar, não é isso? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E ela blasfema do nome de Deus. E aqui o mandamento de Deus manda guardar o sábado. Mas a besta tem estabelecido outro sinal de lealdade a ela. Então nós devemos ter cuidado com isso, para que nós não venhamos se opor à verdade. Apocalipse no capítulo 14 a gente viu que Deus tem um mandamento, e é o sábado. Lá o anjo mostra a João, e quando ele fala aquela referência, João tem entendido como o 4º mandamento. Adorai a Deus no sábado, é isso que o anjo diz. Não podemos discutir, não podemos tentar distorcer o que o texto está afirmando. O texto está afirmando isso e ponto final. Independentemente de eu crer, de eu aceitar ou não. Essa é a verdade. Então, irmão, que esta verdade, ela realmente possa tocar o nosso coração, que nós possamos realmente aceitar essa verdade. Viver o Espírito Santo. Viver a vida cristã, uma vida prática. Nós não guardamos os mandamentos de Deus para ser salvos. Pelo contrário, nós o observamos porque nós fomos salvos. Porque um salvo, ele vive como? Em obediência a Deus. Em obediência. Lembrando que nós não somos salvos pela lei. Nós não somos salvos pela nossa obediência à lei. Isso jamais nós pregamos. Nós somos salvos unicamente pela graça. É isso que o texto diz. Nós somos salvos pela graça de Cristo. Pela graça. Mas algo interessante que nós devemos levar em conta é que a Bíblia também diz que nós seremos julgados pelo quê? Pelas obras. Se nós seremos julgados pelas obras, significa que você tem que ter obra. E quais são as obras? Quais são as suas obras? Alguns dizem, irmão, algum outro dia um fez uma pergunta, se eu não guardar o sábado, eu vou perder a salvação? E aí eu faço a mesma pergunta. Se você matar uma vez por semana, você perde a salvação? Se você roubar uma vez por semana, você perde a salvação? Se você adulterar uma vez por semana, você perde a salvação? Pois é isso que nós devemos refletir. Nós devemos refletir que não são um mandamento, ou 2 ou 3. São 10. Tiago, no capítulo 2, verso do 10 até o 12, diz: aquele que guarda toda, mas rejeita um, é culpado de todos. Não podemos aceitar 9 ou 2, não. Temos que aceitar os 10. Fica aí a reflexão.